Oi, gente. O papo aqui hoje é cheio de sentimentos, ele mexe um pouco com a gente, ele relembra da nossa infância, lembra da nossa história. Eu pesquisei bastante pra gente conversar. Coloquei meus exemplos de vida, conversei com alguns amigos também, peguei dicas com eles do que eles viveram, de como aconteceu na história deles. Então o papo é um papo bem rico. Provavelmente vai ser um vídeo longo, mas fica aqui até o final porque eu acho que você vai ter muito a tirar daqui para você, para sua vida profissional e para a vida dos seus filhos também, para a educação e criação dos seus filhos. Bom, é sempre importante relembrar, né, que para a gente poder alcançar bons cargos na nossa carreira, a gente precisa muito mais do que conhecimento técnico, né? A gente precisa também do desenvolvimento das nossas soft skills, né? Que são aquelas habilidades que são de comunicação, de confiança, de perseverança, de garra. Tudo isso vem junto e às vezes é até mais importante do conhecimento técnico, dependendo do momento da sua carreira. Essas habilidades, essas soft skills, elas vêm com a gente desde a nossa infância, desde o que nós recebemos. E a gente tende, sim, a replicar aquilo que a gente recebeu ou aquilo que a gente observou, né? Isso não significa que se a gente não tem, a gente não possa desenvolver. Mas é muito legal a gente se autoconhecer e saber onde a gente está indo bem, onde a gente está se auto-sabotando e por quê, para a gente poder conseguir trabalhar nisso. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos. Uma característica importante que o profissional tem que ter para seguir em frente e se arriscar é a autoconfiança. E muitas pessoas têm problema com autoconfiança se escutaram na sua infância, ou de seus pais, ou de seus colegas, ou do ambiente escolar, que era uma pessoa burra, que era uma pessoa que não servia para nada, ou então até mesmo quando estava fazendo um trabalho de casa, de que era uma pessoa que não sabia fazer nada sozinho, que não prestava. Isso mexe muito com a autoconfiança e isso muito provavelmente lá na frente vai fazer essa pessoa que mesmo tendo altas habilidades técnicas se sabote na hora de tentar um cargo novo, na hora de se arriscar. Ela não, sempre vai ficar com dúvida se ela é boa o suficiente, sempre vai ter medo de falar, de se comunicar. Geralmente a gente observa no ambiente de trabalho, isso eu falo porque eu observo muito, que homens, por natureza, já são mais autoconfiantes que as mulheres. Não quero levantar nenhuma bandeira, mas isso também tem a ver um pouco com a criação. E é importante saber também, gente, aqui, que eu não tô querendo julgar os nossos pais. Muito provavelmente, os nossos pais, eles ofereceram o melhor que eles podiam oferecer. Mas é importante, né, a gente reconhecer também, pra gente poder aí tentar corrigir, correr atrás dessas características que faltam pra gente avançar na nossa carreira. E também ajudar os nossos filhos, né, para que eles estejam preparados para o futuro, porque a gente não cria nossos filhos para ficar dentro de casa com a gente cria eles para o mundo. Então é muito bom trabalhar com eles a autoconfiança desde pequeno, que vai, com certeza lá na frente vai facilitar muito a vida deles e vão colocar eles bem na frente em relação a outras pessoas. Outra característica importante que você pode estar trazendo da sua infância e nem sabe é a autocobrança e o perfeccionismo. Geralmente, crianças, né, que foram muito cobradas na infância e até mesmo pouco validadas, com aqueles pais, por exemplo, que cobravam em excesso. É uma nota escolar, a criança chegava com 9 e o pai sempre falava: nossa, mas podia ser 10, sempre pode melhorar, poderia ser o melhor da turma. Enquanto naquele momento a criança estava precisando de uma validação ou até mesmo um carinho e um aconchego, um acolhimento, não, ela sempre era estimulada a ser melhor, 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 melhor. Isso é bom? Até um ponto sim, mas tudo em excesso é ruim. Geralmente, esses profissionais na fase adulta são os melhores tecnicamente, porque provavelmente estudaram muito a vida inteira, inclusive na faculdade, por conta desse excesso de perfeccionismo. Eles são excelentes tecnicamente, mas eles se cobram demais. E tudo em excesso é ruim. Até porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte: no ambiente de trabalho, em alguns momentos, a velocidade importa. E a pessoa que ela tem um excesso de perfeccionismo, ela perde muito tempo planejando, revisando, ela vai nos mínimos detalhes. Tem trabalho ali, gente, que não precisa ter todas as análises completas para ser entregues. Às vezes, com 80% do trabalho, você já consegue entregar. Porque tempo também é muito importante. É importante você ali conseguir reconhecer quando você precisa de todas as análises prontas para uma entrega ou não. Porque, por exemplo, se você está falando de um trabalho que vai te levar a uma decisão, que se tiver um erro, não é um erro de grande impacto, não importa, você pode corrigir ao longo do caminho, é mais importante a velocidade em si.
é melhor que seja entregue. O que observamos também em pessoas que são super perfeccionistas e que se cobram demais é que elas buscam validação de alguém o tempo todo. Elas se preocupam muito com o que as pessoas vão pensar e também elas se preocupam com pessoas que não têm influência nenhuma no cargo delas, assim, colaboradores ali que não têm influência nenhuma de decisão no cargo dela, elas se preocupam com todas as pessoas, buscando validação de todas as pessoas. Então, assim, é muito ruim viver com essa autocobrança. Conhecer isso e trabalhar isso é muito bom para você poder aprender um pouco a relaxar no seu trabalho, confiar em você, ficar um pouco mais tranquilo, entender o quanto você é bom e na educação dos seus filhos, procure sim sempre validarem com uma nota escolar ou com alguma conquista, algum feito. Não fique nessa eterna cobrança com os filhos de que eles podem ser melhor. Não é por aí, gente. Isso aí cria profissionais no futuro com muita insegurança. Às vezes eles são ótimos, poderiam ir muito distante, mas eles ficam presos ali na insegurança e na autocobrança. Esse exemplo que eu vou trazer aqui, ele é cheio de sentimentos. Preste atenção. Eu nunca recebi uma ordem vertical dos meus pais, nem da minha mãe, nem do meu pai, daquele tipo de cala a boca, quem tá falando aqui sou eu, silêncio porque eu sou seu pai, você não pode falar. Não, gente, eu sempre fui estimulada a argumentar. Obviamente, teve ali o respeito, né, pela hierarquia, mas não me mandavam calar a boca por calar a boca. E isso, gente, me estimulou muito a argumentar. Eu sempre argumentei. Por que eu não posso? Por que é errado? Eu sempre conversei. E eu nunca escutei, vai pro quarto, fica quieto, ou então não fala mais nada. A gente sempre trocou muito. Principalmente com meu pai, né? Com meu pai de criação. Tenho 2 pais, onde eu vou contar essa história, que ela é muito interessante, muito divertida e engraçada. 2 pais super presentes. Mas meu pai que morava comigo, com a minha mãe, ele sempre me estimulou a argumentar muito e a gente conversava muito. Ele fez o mesmo com os meus sobrinhos, com meu sobrinho principalmente. Eles conversavam muito, não tinha essa coisa de mandar a gente calar a boca. E hoje, gente, isso me ajudou muito profissionalmente. Eu tenho uma habilidade de comunicação muito boa. Eu tive um ensino básico bem ruim de escola pública. Então, assim, às vezes cometo muitos erros gramaticais, mas eu tenho articulação para poder argumentar. Isso na vida profissional, gente, a habilidade de comunicação é uma das coisas que te leva mais distante. Você conseguir chegar em qualquer ambiente, conversar com qualquer pessoa, comunicar o que você precisa, não deixar as pessoas passarem por cima de você, se posicionar, até porque além de você ser um bom profissional, você precisa mostrar que é um bom profissional, você precisa comunicar, né? É como aquela questão de vender o peixe e pescar. Você precisa pescar, mas depois de pescar, você precisa saber vender, né? É sobre pescar e vender, pescar e vender. Então, é sobre trabalhar, ser bom e comunicar que é bom. Você precisa ser bom e aparecer ser bom. E tudo isso passa pela comunicação. Então, são crianças que não eram silenciadas e caladas na infância, são crianças que geralmente têm uma habilidade de comunicação muito boa. A não ser que, por natureza, ela seja tímida, né? Que aí não tem nada a ver com os pais. É uma característica da criança, não tem nada a ver com a criação. Mas isso também pode ser trabalhado e pode ser aprendido. Bora lá, que tem muita história. Agora eu vou usar outro exemplo meu aqui também, que é sobre determinação, né? A minha determinação, ela foi moldada pelo ambiente que eu vivi, né? Teve uma fase da minha infância, da minha primeira infância, que a minha mãe era secretária executiva. Ela ganhava pouco, tá? Era uma secretária que ganhava pouco. Mas aí depois ela passou por um período que a empresa fechou no Brasil, não sei exatamente se foi vendida, e demitiu todo mundo. E a minha mãe se viu demitida nesse cenário. O meu pai, que morava com a gente, era pedreiro, tinha época que tinha serviço e tinha época que não tinha serviço. Mas aí, nesse momento, eu vi a minha mãe fazendo de um tudo para poder botar comida dentro de casa. Nesse momento eu voltei a morar com a minha mãe, porque quando ela trabalhava eu morava com meus avós. E ela fazia de um tudo para botar comida dentro de casa, para não deixar faltar as coisas. Mesmo sendo muito escasso, não faltava comida, por exemplo. Então ela fazia faxina, ela vendia sacolé, ela vendia massas, eu lembro que era empadão, massas que ela fazia em casa, massas caseiras, nhoque. Tudo simultaneamente, tudo com muita garra. E eu também fui estimulada a ajudar. Eu levava algumas coisas para vender na escola. Depois, no meu ensino médio, que as coisas ainda estavam difíceis,
Eu comecei a vender revistinha da Natura, então eu levava essa revistinha para vender na escola, ao mesmo tempo que eu trabalhava, então sempre com muita garra. E depois disso, eu sempre estimulada a ter muita garra para poder conseguir entrar numa universidade pública, já que não tinha a menor chance de pagar uma universidade particular. Eu também fiz escola técnica no ensino médio, então a garra sempre foi muito presente. Durante a universidade, eu não pude só me dedicar à universidade, eu tive que fazer a universidade e trabalhar ao mesmo tempo, porque eu precisava me sustentar mesmo sendo uma universidade pública, que tem seu custo, e precisei por um período aí também ajudar em casa. Então, eu não era uma das melhores alunas, muito pelo contrário disso, tinha bastante dificuldade porque eu acabava sendo uma aluna ausente porque eu tinha que fazer estágio, às vezes acumulava, fazia mais de um estágio. E aí eu perdia matérias, reprovava matéria, às vezes eu não conseguia acompanhar, morava longe, era uma rotina bem caos, mas eu sempre fui muito determinada e eu fazia de novo, e eu fazia de novo, e eu tentava. E aí desde muito cedo eu aprendi a ter garra e determinação, mesmo tendo uma situação bem diferente de todos os meus colegas. Inclusive, os meus colegas, a grande maioria deles, não sabiam de nada que eu passava dentro de casa e na minha vida pessoal. Eu não gostava de ficar me colocando numa posição de, me fugiu a palavra, de vítima. Pouquíssimos amigos muito próximos que eu sabia que não iam me julgar, sabiam um pouco como eram as coisas na minha realidade. Então, assim, a garra sempre teve muito presente para não desistir da universidade, não desistir dos meus sonhos. Depois eu continuei também com muita garra quando eu fui mudando de empresa na vida profissional, né? Porque na área que eu trabalho é muito, por exemplo, muito exigido inglês. Eu não tive acesso ao inglês. Eu demorei muito a ter acesso ao curso de inglês. E aí, como que eu fui evoluindo para conseguir entrar nas melhores empresas e depois na empresa dos meus sonhos. Todo esse processo veio de muita determinação. Então, assim, às vezes, gente, a determinação, ela supera aquilo que é inteligência. Não posso dizer que é inteligência, porque você ser determinado também é ser muito inteligente. Mas supera ali o seu conhecimento técnico, científico, o quão determinado é. Inclusive, eu acho que as pessoas mais determinadas são as que chegam mais longe, muitas das vezes. Então, isso é muito importante. Isso veio na minha infância, veio no meu histórico. Isso é uma coisa que eu me questiono muito em relação aos meus filhos. Porque assim, não sei se vocês pensam a mesma coisa e se isso é uma preocupação para vocês. O que moldou em mim a minha determinação foi uma história difícil. Eu queria mudar de vida e mudar a vida da minha família. No entanto, os meus filhos, assim como os filhos de muitas pessoas, têm uma vida muito mais privilegiada do que a gente teve na nossa infância. E eu me preocupo com isso. Eu fico pensando, será que eles vão ser determinados? Já que eu sei que a determinação conta muito para você chegar em algum lugar profissionalmente. Bom, eles podem não ter a mesma motivação, mas a gente pode sim continuar mostrando para eles a determinação. A forma que eu faço isso, eu continuo tendo sonhos, minha filha vê que continuo tendo sonhos. Por exemplo, esse próprio canal aqui é um sonho, né? Um sonho de ajudar muitas mulheres. Eu tenho muita vontade de falar para as mulheres, mães, não desistirem da sua vida, dos seus sonhos. É um sonho motivar o maior número de mulheres possíveis que eu conseguir alcançar com a minha mensagem. Então, minha filha me vê, por exemplo, agora aqui, ó, já tá escuro, já tá noite, chegando do trabalho, gravando um vídeo com muita determinação, continuo sonhando. Tem um outro plano aí em paralelo que é a minha loja, ela vê o quanto eu me dedico para minha loja. Tudo isso em paralelo com o meu trabalho de CLT. Então eu tento mostrar determinação através do exemplo para que eles possam ser determinados no futuro, mesmo vindo de uma situação mais privilegiada. Outra coisa que eu sei que ensina muito o ser humano a ter garra e que é uma coisa que eu invisto muito nos meus filhos é o esporte, né? Não desistir, ali a Maísa é bailarina, não desistir de chegar um momento da ponta, que ela tanto sonha, colocar uma ponta, porque uma bailarina é muito importante, tem que ter muita garra. O Pedro não desistir da natação, continuar tentando. No início ele tinha muito medo, ele pedia muito para sair da natação. E eu fiquei, não, você vai conseguir, na próxima aula vai melhorar, vai melhorar. E hoje ele tem 5 anos, ele já não tem mais medo da piscina como ele tinha no início. Então são coisas também que ensinam a garra à criança, porque garra e determinação é uma das coisas que vai fazer a diferença no futuro, na hora que eles estiverem num ambiente profissional. Gente, outro exemplo que eu trago e carrego da minha infância, a gente aprende muito também na observação, né? Isso minha mãe não precisava falar, mas como eu observava. Como eu disse, numa fase da minha primeira infância, minha mãe era secretária executiva
eu acho que era secretária executiva, não sei exatamente, secretária de uma grande empresa. Ela saía de casa extremamente cedo, porque a gente morava em Campo Grande, Rio de Janeiro, ela trabalhava no centro da cidade. Gente, a minha infância, né? Eu tô quase chegando aos 40, vamos botar aí 35 anos atrás. Era bem precário o transporte, ela levava muitas horas para ir pro centro da cidade, levava muitas horas para voltar para casa. Então, nesse período, eu tinha que ficar morando com meus avós de segunda a sexta, eu ia para casa no final de semana. Quando a minha mãe tinha tempo, no meio de semana, que às vezes era bem difícil, por conta do horário, ela passava lá para me ver rapidinho à noite. Era difícil, mas eu observava que a minha mãe sempre estava gatíssima. Ela já é gata, tá? A minha mãe, ela é muito bonita, ela é uma morena muito bonita. Imagine há 35 anos atrás, ela era e é extremamente bonita. Mas ela sempre estava muito elegante, né? Porque acho que também é uma exigência do cargo de secretária. E muito interessante que mesmo ganhando pouco, ela conseguia ali com peças básicas sempre se manter elegante. Ela estava sempre com as unhas feitas. Ela estava sempre super alinhada, com um saltinho, muito, muito bonita. Eu ficava até, hoje parando para pensar, eu fico até perguntando, gente, como que ela conseguia? Ela acordava 5 horas da manhã, não sei que horas que tinha que estar no trabalho, como que ela conseguia estar sempre ali no salto, sempre bonita, não é fácil. Isso foi uma coisa que eu aprendi por observação, o cuidado com a imagem. E hoje que eu estudo sobre desenvolvimento de carreira, eu sei o quanto a imagem conta, né? A imagem comunica muita coisa. E você precisa se vestir hoje com o cargo que você quer estar amanhã, porque as pessoas precisam te ver e enxergar isso em você. É toda uma construção de imagem, toda uma construção de repertório, de como você quer que as pessoas te enxerguem. Isso foi uma coisa que eu aprendi observando a minha mãe. Hoje eu entendo a importância, mas marcou muito, né? Marcou muito para mim esse cuidado que ela tinha nessa fase da vida dela profissional. Outro exemplo também muito interessante que eu quero trazer aqui, que apesar de vir de uma família extremamente simples, eu tive o privilégio de ser apresentada desde muito cedo ao valor da educação. Desde quando eu era muito pequena, por exemplo, os meus pais me incentivavam muito à leitura. Eles me incentivavam a fazer coleções do gibi da Turma da Mônica. Como o recurso era escasso, eu recebia um gibi por mês. Não sei se na época era muito caro, não era, mas eu recebia um gibi por mês. E eu tinha uma maletinha que eu carregava para cima e para baixo com esses gibis da Turma da Mônica, e eu lia e eles liam comigo. Sempre que possível, me estimularam muito a educação. Bom, não tinha internet na época, a gente não via esses exemplos de grandes pessoas de sucesso como a gente tem acesso hoje na internet. E ele falava muito de como a leitura tirava a gente do lugar que a gente estava e nos mostrava possibilidades além daquilo ali que a gente estava vivendo. Gente, ele falava muito isso. E isso ia entrando na minha cabecinha. Eu não lia livros tão complexos quando eu era pequeno, mas a importância ia entrando na minha cabecinha. Então sempre ficou ali muito clara a importância da educação desde muito cedo. Além disso, também as pessoas que conviviam ao redor também tiveram muita influência, né? Nas férias, por exemplo, geralmente eu passava férias na casa dos meus tios, ou da minha tia, que morava em Vila Velha, Espírito Santo, que era uma pessoa de grande referência, no qual o seu marido já tinha estudado, tinha se formado em engenharia química, já era uma realidade muito diferente da realidade que eu vivia dentro de casa, em ver uma pessoa formada ali, né, com seu trabalho, que eles tinham uma vida bem legal. E também o meu tio, que morava em São Paulo, que também era o tio que passava as férias lá, o irmão da minha mãe, que também era advogado, que estudava muito, uma pessoa de muita referência para mim, né, uma das maiores referências que eu tenho na vida. Esse meu tio tinha uma sala repleta de livros, ele sempre estava lendo, era uma pessoa muito culta, muito educada. Lembro, gente, que quando eu passava férias com meu tio, eu convivia com meu tio e com o Beto, que é companheiro dele há anos, que também é meu tio, e que também teve influência muito importante na minha educação, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, assim como meu tio. Eles levavam muito a gente em restaurantes. Eu não tinha acesso a restaurante na minha infância. Eles andavam muito de táxi. Eu lembro, inclusive, que uma vez, quando eu era criança, eu falei assim pro meu tio, nossa, a gente vai andar de táxi. Eu nunca tinha andado de táxi. Eu falei pra ele, a gente vai andar de táxi? Táxi é muito caro. Eu sempre escutei, táxi é muito caro, táxi é muito caro, há muitos anos atrás. E aí esse meu tio falou assim, olha, minha filha, aprende. Barato ou caro é uma referência que depende muito de quanto você ganha. E assim, na época, eu fiquei meio assustada com o que ele falou, mas até hoje eu fico pensando,
Realmente, se você estudou muito e você conquistou alguma coisa, você pode sim se dar o direito de ter alguns tipos de luxo, não tem nada de errado com isso, né? Isso, e estar nesses ambientes também me estimulou muito a querer estar nesses ambientes hoje, na minha fase adulta. Meu tio, depois que a gente almoçava, ele tinha o hábito de querer parar em algum café. Nossa, eu já não ia em restaurante, quanto mais parar em café, eu achava aquilo tudo muito chique. Pedia um chocolate pra mim, eu achava aquilo incrível. E meu tio conquistou tudo que conquistou através da educação e ele falava e repetia muito isso pra gente. Outras pessoas na minha vida também me influenciaram em relação à educação, né? A conquista através da educação. Eu sou um pouco temporão comparado com meus primos, eu sou um pouco mais nova que eles. Então eu vi minha prima, que teve uma infância muito humilde através da educação, né? Ela passar para medicina na universidade pública. Eu vi meu primo entrar na escola, no colégio naval, também teve uma vida muito simples, tudo através de muito estudo, muita educação. Esse meu primo estudou por 3 anos para passar nessa escola, incentivado pelo meu tio também. Todo mundo foi muito incentivado pro meu tio pra gente estudar e ir além. Então, mesmo meus pais não tendo tido faculdade, estudo, eu tive o privilégio de escutar sobre o valor da educação de pessoas que já tinham conquistado alguma coisa através da educação da minha família. Porque originalmente todos tinham vindo de uma realidade bem difícil, mas esses que foram além foi através da educação da universidade pública. Então, assim, isso eu sei que é um privilégio, né? Eu sei que muitas crianças não têm essa referência. Então, como eu disse aqui em alguns momentos nesse vídeo, é importante você reconhecer esses padrões e como eles foram construídos com você, não para você julgar os seus pais de forma alguma, eles fizeram o que eles podiam fazer com recursos que eles tiveram durante a vida deles também, né? Mas agora a gente tem aí acesso a vídeos, a muitas coisas, a gente consegue observar e fazer autoanálise, análise crítica do que a gente pode melhorar. Não é porque a gente é assim, foi moldado assim, que a gente precisa permanecer assim, né? A gente pode sempre buscar a nossa melhor versão, principalmente se isso está impactando na nossa vida profissional. Também, gente, ressignificar, né? Ressignificar por nós e pelos nossos filhos, para que a gente possa fazer um pouco diferente com eles, né? Algumas coisas da minha educação foram bastante positivas em relação à vida profissional, me ajudou bastante. Mas, por exemplo, tem coisa que eu busco ressignificar. Uma das coisas é a gestão do tempo, né? Eu não quero avançar profissionalmente abrindo mão da maternidade, principalmente na primeira infância dos meus filhos. Foi uma coisa que minha mãe precisou fazer, porque na minha infância eu tive que morar com os meus avós. Isso é uma coisa que eu tento ressignificar. Obviamente que eu tenho muito mais recursos do que a minha mãe teve naquele momento, que me facilita também fazer essas escolhas. Então é isso, é sobre ressignificar. Conta aí pra mim embaixo o que moldou a sua carreira, o que moldou a sua personalidade, o que foi bom, o que foi ruim, o que você quer fazer diferente com seus filhos. Gostou desse vídeo? Compartilhe, comente, curte, segue aqui no canal porque me ajuda muito. Eu adoro trazer esse tipo de conteúdo para vocês, de bater papo. Mas é importante saber se está sendo significativo, se tem valor. Então, segue, curte, compartilhe, comente. Me ajude aí da forma que vocês puderem, que eu vou continuar ajudando, trazendo o melhor conteúdo para vocês.